Oi, eu sou Leandro e hoje eu vou falar de Jurassic World Domínio, que está disponível nos cinemas. Então, gente, o novo filme da franquia, o sexto filme, né, da franquia Jurassic Park, chegou essa semana nos cinemas e agora a gente vai acompanhar essa nova jornada, né? Então, no último filme, os dinossauros foram leiloados num leilão ilegal. A gente vê o Owen e a Clary encontrando uma criança. O filme termina com os dinossauros sendo enviados para as pessoas que compraram e sendo libertados. E aí esse filme começa um tempo depois, ele se passa um tempo depois dos eventos do filme anterior. E a gente tá acompanhando a Clary, que virou uma espécie de ecoterrorista, então ela tá tentando salvar os dinossauros, tentando pegar eles, entregar pro governo, que criou uma organização que destina esses dinossauros para um santuário. Um bilionário comprou um parque natural na Itália, e aí eles estão enviando esses dinossauros para lá. É um acordo entre a empresa dele, de biotecnologia, e o governo norte-americano. E aí a gente acompanha o Owen, que é o personagem do Chris Pratt. Ele também tá nessa, mas de uma forma mais legal, vamos dizer assim. E eles estão morando juntos. E eles criam a Maisie, que é a criança do filme anterior, que é um clone da filha do bilionário anterior. Muitos bilionários neste cenário. E aí a gente vai acompanhar, então, um pouco no começo do filme, um pouco arrastado, nada acontece, tem algumas cenas com dinossauros, mas nada muito especial. E aí, nisso, a gente também começa a acompanhar o que tá acontecendo com eles, com os dinossauros. Nesse santuário, tem toda uma propaganda que essa empresa de biotecnologia, que chama Biosyn, tá usando os dinossauros para fazer pesquisa, desenvolver remédios e tal. Tudo isso num acordo multibilionário entre a empresa e o governo. No filme também, a gente tem de volta os 3 personagens do primeiro Jurassic Park. Então são eles, né? O Dr. Ian Malcolm, a Ellie Satter e o Ian Grant. E aí meio que o roteiro começa a se perder, porque ele não sabe muito bem o que fazer com esses personagens. Eles até tentam usar uma desculpa. Pra Ellie, ela tá pesquisando umas pragas, são uns gafanhotos gigantes. E aí ela descobre que é a Biosyn usando esses gafanhotos e eles atacam as lavouras, mas eles não comem as plantas que são geradas a partir das sementes que a Biosyn produz. Então fica um pouco chato, assim, esse roteiro. Não é muito convincente. Tipo assim, é lógico que ela chegaria nessa conclusão, porque assim, a primeira vez que isso acontece já deveria ser suspeito, né? Nossa, de repente, gafanhotos que estão gigantes, eles começam a atacar todas as plantações, e menos as que são de sementes da Biosyn, e aí, tipo, ninguém faz nada, o governo não faz nada. Ela consegue um convite pra ir lá na empresa e tal, vai todo mundo pra empresa. E aí o plano da Biosyn é o seguinte: eles querem controlar o mercado global de alimentação, então eles estão criando esses gafanhotos e eles estão usando a engenharia genética para eles não comerem as plantas que eles produzem. E aí não faz o menor sentido, porque se eles são uma empresa de biotecnologia e o foco deles são as farmacêuticas, fica um pouco, não dá pra comprar. E aí o dono da Biosyn é meio que uma caricatura, como se ele misturasse Elon Musk, o Jeff Bezos, dono da Amazon. Todos esses bilionários do mundo real são incorporados nesse personagem, e ele é o vilão do mal que vai dominar o mundo e tal, porque ele só quer saber de dinheiro, e meio que os dinossauros são um pano de fundo nessa história. E isso me incomodou muito, porque eu sempre amei dinossauros. Um dos primeiros filmes que eu vi que me impactou muito foi Jurassic Park. E indo pro cinema, eu ainda comentei que, vendo hoje o Jurassic Park, ele é incrível. Porque, como eles usaram robôs para fazer os dinossauros, né, animatrônicos, não envelheceu tanto. Você consegue sentir textura. Quando as pessoas estão
junto com os dinossauros, você consegue ver eles numa perspectiva de que aquilo é real. E nesse filme, a maioria dos dinossauros que aparecem são computação gráfica. Eu acho que, na verdade, todos os dinossauros são computação gráfica. E aí fica uma coisa plástica. Eles até tentaram trazer uma coisa mais realista. Tentam explicar que os dinossauros que estão nesse santuário novo estão ficando geneticamente mais puros, os dinossauros que estão nascendo. Então, alguns já têm mais, né, uma forma mais realista do que seriam os dinossauros. E hoje a gente sabe que alguns dinossauros possuíam penas, igual às aves. Então tem um Velociraptor com pena numa cena ridícula que eu falei, nossa, desperdício total de tempo, CGI, dinheiro. Falei, nossa, que cena ridícula. Eu tava empolgado pra esse filme, mas eu também não tava esperando muito. Conforme foram saindo materiais promocionais, eu acho que eles estavam meio perdidos. Eles já não sabiam muito bem aonde eles queriam chegar com esse filme. O roteiro tenta trazer uma mensagem ambiental de a gente precisa cuidar do planeta, a gente precisa, né, parar a emissão de carbono. Mas é tudo tão vago e é tudo tão gratuito. Não parece uma discussão séria. Em um momento eles até chegam a falar de cadeia alimentar, do impacto que esses dinossauros estão trazendo, né? Os dinossauros estão espalhados pelo planeta, então eles estão interferindo nos biomas, mas é também de uma maneira tão gratuita e tão diálogos tão pobres que ao invés de ser informativo, acaba sendo maçante. E isso acabou me afastando do filme. Eu também acho que o fato do filme ter 2 horas e meia, se eu não me engano, é o maior filme da franquia. Se não for o maior, parece o maior. Que ele é muito arrastado, algumas reviravoltas que não levam a nada. Ele tem cenas muito legais. Eu sou muito suspeito pra falar, porque ver filme de dinossauro é uma coisa que me empolga muito. Mas até pra mim, que sou muito fã, que queria ver, queria ter um final, né? Um fechamento, um encerramento desse ciclo que fosse muito legal, foi um pouco decepcionante. Porque o primeiro Jurassic World foi muito legal ver tudo novo, né? Filme novo, eles vão renovar a franquia. E eu acho que, infelizmente, ao meu ver, eles só continuaram a franquia pra fazer mais filmes com o Chris Pratt, já que ele deve ter assinado um contrato pra 3 filmes. Eu acredito que é o único motivo, porque é um filme perdido, é um filme confuso, mas não no sentido de que você não vai entender. É confuso num sentido de que você fica se questionando o tempo todo por que que eles estão fazendo isso? Por que que eles estão tomando essas decisões? Por que que nada acontece com ele? Por que que eles estão sendo perseguidos por Velociraptors e eles conseguem escapar toda hora? De formas muito bobas. Como eles conseguem correr mais rápido que os dinossauros? Sabe, você fica se perguntando o tempo todo por que que isso tá acontecendo? E na verdade é porque é um roteiro mal escrito. Na verdade, é um filme que tenta ser uma coisa grandiosa. Ele tenta apresentar dinossauros novos. Ele tenta apresentar essas criaturas, fazer elas imponentes. Mas a gente sabe que aquilo ali é computação gráfica, que vai dar tudo certo no final. A sensação que eu tive é... Ah, é só uma perda de tempo. Na verdade, assim, foi legal. Fazia tempo, né, agora com essa retomada do cinema, é legal a gente ir. E eu tenho acabado escolhendo alguns filmes, porque eu não consigo ver todos os filmes que eu queria, e tem alguns que eu acho que não vale a pena ver no cinema, que eu posso esperar sair em alguma plataforma de streaming e ver em casa. Mas esses filmes, né, maiores, esses filmes que têm cenas grandiosas, eu acho importante ir no cinema. Eu acho legal, mas foi mais uma decepção mesmo pra mim. Então, a nota que eu dou pra Jurassic World Domínio é 4 de 10, com, assim, até sendo muito generoso, porque poderia ser um filme 3. Eu não tenho muito mais o que falar sobre o filme. Eu acho ele um filme perdido. Eles poderiam usar esses dinossauros de outra forma e, na verdade, eles só colocam os dinossauros como um pano de fundo para um filme de ação genérico. E então é isso, gente.
Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. E até mais. Tchau!